Bem, eu espero que vocês estejam estudando bastante. Eu estou gravando esse vídeo aqui, que é da explicação da segunda semana do PET 2, terceiro ano, para vocês aí tirar dúvidas, tentar fazer as atividades sozinhos e aprender, tá ok? Porque a gente tem que aprender. Aqui a matéria do segundo ano é a mesma coisa da primeira, geometrias e medidas, geometria analítica, plano cartesiano. No entanto, especificamente, aqui está se tratando muito do coeficiente angular e da equação da reta. Basicamente, nesse segundo momento aqui, está dando essa situação, coeficiente angular e equação da reta, tá? O que está falando nessa primeira introdução aqui? Está falando sobre a questão de que sempre que tem uma letra junto, por exemplo, você coloca AB junto, na matemática implica que está multiplicando A vezes B, né? E, por exemplo, aqui tem y igual a ax mais b. O ax aqui implica-se que ax está multiplicando a vezes x. Então, se aqui fosse 2, o a fosse 2, o x fosse 3, então seria 2 vezes 3. Tá? Então, sempre que tem uma letra junto da outra dentro da matemática, implica-se que as duas estão se multiplicando. Mas eu acho que no terceiro ano do ensino médio, isso não é novidade, não. Acho que o aluno já pegou essa parte, acho que já pegou, né? Porque se ele chegou no terceiro ano do ensino médio, tem que já ter pegado essa parte aqui, pelo menos essa parte aqui tem que pegar. Não vou dizer que vai saber desenvolver toda a estrutura do cálculo aqui, às vezes tem raiz e tudo mais, às vezes a pessoa ainda tem dúvida nessas questões. Mas em questão de saber que duas letras juntas, uma multiplicar a outra, eu acho que já deu para saber. Né? E basicamente aqui está se tratando também da inclinação da reta, ou seja, coeficiente angular. Tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer, não vou deixar isso para dizer depois, é que eu ia dizer. O que está falando aqui? Basicamente aqui, nessa parte aqui. Não vou ficar entrando nesse detalhe aqui não, porque aqui dá muita volta para falar uma coisa simples, entendeu? Coisa simples não, uma coisa só. Porque simples a gente, para professor que já está formado, já está dando aula, talvez seja assim, mas para aluno é bem complicado, né? Mas o que está falando nesses três gráficos aqui? Está falando o seguinte, está fazendo uma comparação, tá? Que o gráfico, no caso, quando se trata de gráfico de equação da reta, é uma reta, ó. A tangente é constante, tá? Ou a inclinação é constante, tem uma constante. Então, toda vez que você fizer um cálculo da inclinação aqui, vai dar um valor só. No caso, quando é uma parábola, tá vendo aqui uma curva, uma parábola, a inclinação não é constante, ou seja, ΔY sobre ΔX não é constante. Aqui, ΔY sobre ΔX é constante, tangente constante, porque a tangente é a mesma coisa que ΔY sobre ΔX, tá? É a mesma coisa. Então eu vou até explicar algumas coisas aqui, a tangente do ângulo, né? Vamos supor que seja 45 graus. Isso aqui foi 45 graus, tangente 45 graus é 1, então a inclinação é 1. Mas isso aí você pode tirar através de cálculos, os valores dos pontos aqui que eu vou explicar, é isso. Aí a fórmula que resulta disso. O que é a equação? Primeira coisa que você tem que saber dessa primeira parte que você tem que saber para a gente ir para frente. Essa parte que eu estou falando, essa parte de saber que você só pode usar isso nas retas, né? E a parte de que a inclinação é constante e que ΔY sobre ΔX é igual a tangente e é igual ao coeficiente angular, que é o Azinho aqui. O coeficiente angular, na verdade, é o valor que fica do lado do X aqui, ó, que é o coeficiente que fica do lado do X, que é o valor do arco, tá? Ele é o coeficiente angular. Então, ele é a mesma coisa que a gente calcula aqui com esse ΔY sobre ΔX, o resultado dele é o A, tá? Então, isso aqui tem vários... e esse A aqui, ó, esse valor que está aqui do lado aqui, quando a gente trabalha com essa matéria aqui, dar-se o valor, não sei porquê, não me pergunte, porque eu não sei, eu acho que tem alguma coisa a ver com o nome em inglês do coeficiente angular. O A aqui, ele também é chamado de M, então muitas vezes você vai ver na fórmula, esse A aqui vai ter nome de M, tá? M, igual, aqui eu nem sei se para frente que você vai ver com M aqui, valor de M, aqui no caso da apostila. Mas, se você vê M igual, ele está trabalhando com
com a equação da reta, é o mesmo valor de A, tá? Se você tiver o valor de A, não precisa nem calcular N. No caso da atividade, se der o valor do A, então você já sabe que o A é o valor de N. O valor que está do lado X é o valor de A, ó, na equação. E essa equaçãozinha aqui, ó, y igual a x mais b, é a equação padrão, né? É a equação da reta padrão. Então essa equação, a equação reduzida, é uma equação padrão que é a que geralmente pende-se para chegar nela, né? Você tem que saber desenvolver as fórmulas para chegar nela, que é a equação da reta. Y igual a x mais b, onde A é o coeficiente angular, ou seja, esse valor que a gente calcula aqui, ó, tangente igual a delta y, delta x igual a A, e o B é o valor que toca o eixo y, tá? O valor, é esse valor aqui, ó, esse ponto aqui, ó, tá? O B é o valor que toca o eixo y. Se aqui, vamos supor que aqui seja 0, aqui seja 1. Se aqui é onde toca o eixo y é 1, então o B aqui seria 1, tá? Dando um exemplo aqui. Vamos seguir para frente agora para a gente aprender mais. Vou dar um exemplo depois, eu acho que vou fazer um exemplozinho aqui para vocês verem daqui a pouco. Ou seja, delta y sobre delta x é uma constante, tá? Então é o que eu falei. Quando se trata de uma reta, delta y sobre delta x sempre vai dar o mesmo valor. É isso que quer dizer que é constante, dá o mesmo valor sempre. Você pode calcular, se pegar dois pontos lá e calcular e fazer o delta y sobre delta x, sempre vai dar o mesmo valor. E a equação da reta está aqui está falando que isso aqui é a equação da reta, ou seja, a equação da reta é a de forma. Então aqui eu falei lá atrás, tá? A inclinação do coeficiente angular tem a ver com o ângulo que a reta com o horizonte, tá? Então o A é o que? A é a tangente do ângulo. A é a tangente do ângulo, ou delta y, delta x também é A. E como outra maneira, e M, se tiver M também na fórmula, porque geralmente é dado com M, na fórmulazinha da equação da reta, para achar a equação da reta é dado com M, então também é A, tá? Então você tem que saber disso. A é, se for tangente do ângulo, é o valor de A, tangente do ângulo da reta, né, que a gente estiver trabalhando. Então, aí o que ocorre? Aqui tem um erro, tá? Nessa parte aqui, vou explicar aqui, isso aqui, essa parte aqui, ó, tem um erro aqui, tá? Por quê? Isso que confunde aluno às vezes, esse errinho no negócio. Não é constante esses erros assim, não, sabe? Esse erro aqui, o que acontece? Aqui tá falando que θ é igual a cateto oposto ou cateto adjacente. Mentira, não é θ que é igual, não. Para colocar tinha que ser tangente de θ, porque θ no caso aqui se refere ao ângulo. Então, o ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente? É, tá? Isso é verdade. Não, essa parte aqui é verdade. Só que, não, aliás, o ângulo não é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. É a tangente do ângulo que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Por que isso confunde? Porque aí você coloca aqui, 45, vamos supor, 45 graus, que é o ângulo. Igual a cateto oposto sobre cateto adjacente? Não, não é. Cateto oposto sobre cateto adjacente vai dar um número de 45 graus, vai ser 1. Então, 45 é igual a 1? Não é igual a 41. Então, é a tangente do ângulo que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de 45 graus igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que sempre vai dar 1 aqui, que é igual a tangente do ângulo, que é igual a 1, que é de 45 graus. Então, se você ir lá no ângulo com a reta que tem 45 graus com o eixo x e pegar os dois pontos lá, que tem o x, aí você vai colocar os valores do ponto lá, os valores de y subtraído aqui em cima, os valores do x subtraído aqui embaixo, e calcular o valor, vai ter que dar 1. Então, isso aqui, se for 45 graus o ângulo, sempre aqui vai dar 1, tá? Então, delta y sobre delta x, o que é? Delta y sobre delta x, delta y é isso aqui, que é yq menos yp, e delta x é xq menos xp, tá? São dois pontos que você tem que ter. Então, isso aqui eu até expliquei para vocês lá como usa na outra fórmula. É sempre o valor dos x subtraído e dos y subtraído, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, a fórmula em si, ela é para calcular a tangente ou a
valor de A, que no caso que daria 1, então o que que seria o valor de A? Ou o valor de N também, que dá muito no ensino médio, sempre a gente estuda como M esse valor aqui, tá? E esse aqui é a mesma coisa, o A e o M é a mesma coisa, são os mesmos valores. Agora isso aqui está errado, que seria, aqui teria que ser tangente do ângulo, aqui também teria que ser tangente do ângulo, e aqui também teria que ser tangente do ângulo, está errado. Porque senão fica errado. Porque esse valor aqui, subtraído aqui, provavelmente vai dar 1 se for 45 graus. Agora, se o ângulo for 45 graus, como é que eu vou dizer que 45 é igual a 1? Totalmente errado. Tinha que estar escrito aqui tangente, tangente do ângulo. Então, se você fala que o ângulo θ, tá vendo aqui, ó, que definiu o que é o ângulo. Então, se é o ângulo, você não pode dizer que o ângulo é igual ao cateto oposto. Não é o ângulo, é a tangente do ângulo que é igual. É a função tangente do ângulo. Se é 45 graus o ângulo aqui, tangente de 45, que vai ser cateto oposto a cateto adjacente, que é 1. No caso, esse valor aqui daria 1. O resultado tem que dar 1, porque no ângulo de 45 vai dar 1. Entendeu? Então, é uma coisa padrão. Tá? Então, isso confunde muito o aluno. Falar que isso aqui é igual a θ. Não é igual a θ. Não é igual. Tá? Não é igual aqui. Isso aqui está errado. Espero que tenha tirado dúvida. Às vezes o aluno olha isso aqui, vê isso aqui, aí pensa assim, entendeu? Aí fica confuso a cabeça dele. Então, está errado mesmo, tá, gente? Porque a gente, matemática, às vezes confunde muito a cabeça da gente mesmo. Então, isso aí é normal. Qual será o ponto da reta y a x mais b, que está sobre o eixo y? Esse ponto possui x0. Tá. Essa parte aqui é o seguinte. O que ocorre? Agora, já que a gente vai estudar a equação da reta, tá? A equação da reta, ela é basicamente... isso aqui é a base da equação da reta. Você tem que saber, sempre que você tem uma reta, ela vai passar pelo plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é o x, uma reta x na horizontal e uma reta y na vertical, não é isso? O plano cartesiano é esse. Então, e se você tem uma reta, se a gente está estudando a equação da reta, vai ter uma reta, né? E se você tem uma reta, ele vai passar por esse plano cartesiano em um lugar ou outro, cruzando o y ou o x, o y e o x, a não ser que ele não seja inclinado, o que já diferencia, já é outra situação, tá? Então, olha só para você ver, para você ter coeficiente angular, ele tem que estar inclinado. Se ele não tem inclinação, se não tem inclinação, a equação não existe. Ou existe, ou por exemplo, quando é horizontal, o a igual a zero, a equação é uma equação constante. Dá um número só, é um número. X igual a 2, y igual a 2. Então, para qualquer valor de x, y sempre vai ser igual a 2. Então, vai dar uma reta. Tá? Mas nós não vamos concentrar nessa parte não. Vamos imaginar que todos vão ter que ter, que a gente vai estudar, vai ter que ter uma inclinação. Porque já que a gente está estudando inclinação da reta, que é o valor de A, eu vou imaginar por enquanto nessa situação. Apesar que aqui já vem falando a mais, tá? Vem falando de tudo. Vamos imaginar que sempre vai ter uma inclinação. E sempre que tiver uma inclinação, vai ter dois pontos específicos, tá? Então, essa parte que eu quero que você se concentre nisso. Se ela tiver, vamos supor que esteja dessa posição aqui, então, vou até colocar aqui um gráfico para vocês verem aqui, para mim, não, vou aqui. Aqui, vamos supor que isso aqui, ó, essa reta aqui, ó, tá aqui, né? Vamos supor que ela estivesse mais abaixo que ela ia tocar dois pontos. Aí a possibilidade dela tocar também aqui no meio certinho aqui, ó. Aí é outra situação também. O que ocorre? Sempre que ela tocar aqui, ela vai ter que ela tiver nessa situação de dar dois pontos aqui, ou assim, ó, que ela tocar duas vezes aqui, toca na reta x, na reta y, ela vai ter dois pontos específicos. Que é esse ponto aqui, que é a raiz, quando toca o eixo x, que chama de raiz da equação da reta. Raiz, ou origem, né? Ou não, a origem é aqui. É raiz ou zero da função, raiz ou zero da função, tá? Aqui, ou que toca aqui também, ó, que é outro ponto, tá? Troca o eixo y. Esse valor aqui é o b,
E esse valor aqui é a raiz, que é o x', no caso, quando a equação é do segundo grau, tá? Para vocês relembrarem. X', x2'. Mas aqui no caso é a equação do primeiro grau, então a raiz é um número só um número. E no caso seria o valor, seria um valor que você teria que olhar. O que acontece? Então vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu vou colocar aqui o seguinte. Essa parte aqui, esse ponto aqui, ele sempre vai ter, para x vai ser um número qualquer, mas para y, para x sempre vai ser 0, mas para y sempre vai ser, então esse ponto aqui que toca o eixo y, para x sempre vai ser 0, e o valor de y, o par ordenado aqui sempre vai ser 0 para x e 0 para x, e y vai ser um valor qualquer. Versão. Então, se você está aqui, você tem que saber que aqui vai ser 0 para x, então você vai ter um par ordenado que aqui vai ser 0 para x e y vai ser outro valor qualquer. Você coloca a letra y, você não sabe o valor, então você sabe que aqui é 0 e y, e aqui vai ser x, vai ser um valor qualquer, então vai ser x, e y vai ser sempre 0, que tocou aqui o eixo x, o valor do x vai ser um valor qualquer, mas o y vai ser sempre 0. Tá? Então vai ser y e 0. Então vocês têm dois valores. Vou dar um exemplozinho aqui para vocês aqui por escrito, para vocês perceberem o que eu quero dizer. Tá? Aqui já está calculando e eu vou calcular um aqui separado. O que ocorre? Aqui falou o seguinte, olha só para você ver. É isso que está falando aqui, ó. Portanto, é o ponto 0 e B. Portanto, é o ponto 0 e B. No caso aqui, o B, no caso, seria o y, tá? E eu estou colocando 0 e o valor do y. No caso, o B não é o valor que toca o eixo y? Não é o valor que toca do y que toca o eixo y aqui? Então, B seria 0 e y. Tá vendo aqui, ó? Esse ponto aqui, ó, é, na verdade, esse ponto aqui, ó. Tá? 0 para x. E o B seria o x, seria o y, no caso, que está tocando esse valor aqui, ó, tá? Então, esse ponto aqui é isso aqui, ó, é esse daqui, ó. Agora, tem outro ponto aqui, que é esse daqui, ó, que é a raiz. E esse ponto aqui, no caso, ele seria x e 0. X é x para o valor que estivesse aqui, que eu não sei qual valor. Vamos supor que aqui fosse 1, 2, 3. Aqui seria 3, então seria 3 e y, e 3 e 0. Mas aqui não tem nenhum valor, então vai ser x e 0, tá? X e 0. Então, esse valor aqui, que é este ponto possui x igual a 0. Então, aqui, o x é igual a 0 e o b é outro valor, que é o valor do x, tá? É isso que está falando aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa equação aqui, que é padrão. O que você faz? Você pega essa equação padrão e você pode substituir, ó. Você tem que aqui, ó. Você tem que aqui, ó, o y é igual a 0. Não, tá, não. Aqui, na verdade, ele fez o cálculo com esse valor aqui para achar a raiz. Então, você pode tanto usar esse ponto aqui, ó, e substituir aqui. Você pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Com essa equaçãozinha aqui, eu vou fazer uma coisa isso, que aqui eu acho que nem tem calculado isso aqui, ó. Com esse pontinho aqui, ó, você pode falar que você tem um ponto, você sempre colocar, esse valor aqui é o do x e esse valor é o do y, não é? Então, eu posso colocar aqui, ó, que o valor do y, do x é 0. O valor do x é 0, não é? O valor do x é 0. Então, o que vai sobrar? A vezes 0? 0. Então, o que vai sobrar? Y igual a B. Então, quando você está nesse ponto aqui, ó, y vai ser sempre igual a B, ó. Olha só. Se você colocar o valor do x não é 0, aqui, então 0. A vezes 0, 0. Então, vai ficar y, e vai desaparecer que isso aqui A vezes 0 é 0. Então, vai ficar y igual a B. Tá vendo? Então, é para te provar que quando o x é igual a 0, y é igual a b, na equação da reta padrão, tá? Nessa questão aqui.
Então, você pode verificar isso aqui sempre. Às vezes tem situação que você vai ter que fazer isso aqui, tem pontos, então você tem que saber que esse ponto aqui é sempre o valor do zero é x, o valor do y é um valor qualquer, o valor que está aqui, ó, o valor que está aqui. Vamos supor que aqui fosse 5. Se aqui fosse 5, seria 0 e 5. É importante você saber isso, eu estou insistindo nisso, porque na verdade a equação da ré dá muito isso, você não te dá ponto nenhum, só dá lá o risco lá, aí aqui tem a numeração do plano cartesiano, né? A numeração do y, a numeração do x, as escalas, né? 1, 2, 3, então aqui tem um número. Então, se você tem a reta assim em cima, então você tem que saber tirar os dois pontos. Esses dois pontos aqui, ó, e esse ponto aqui, você tem que saber tirar eles. Porque se você não souber tirar eles daqui, você não vai conseguir fazer nada. Mesmo você sabendo usar a fórmula, a gente dá até a fórmula, mas se você não souber tirar o ponto aqui, tirar o ponto e saber que aqui tem 0 para x e o valor do y é o valor número que está aqui, e aqui vai ser x, o valor número que estiver aqui, e 0 para y, você tirar esses dois pontos para você jogar na fórmula e achar o que você está pedindo, você não vai conseguir sair da atividade. É por isso que eu falo que você tem que saber tirar esses dois valores aqui sempre, tá? Isso aqui é padrão, porque geralmente quando te dá a atividade, às vezes te dá desse jeito aqui, ó, e pede para você tirar alguma coisa dali, você tem que saber tirar esses dois pontos e usar eles na equação, nessa equação aqui ou na fórmula que te der para calcular. Aí esse valor aqui da raiz também foi abstraído aqui, essa formulazinha aqui, ó, para achar o valor do x, tá? Achar o valor do x. Como que foi abstraído essa formulazinha aqui? Através desse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui. Esse ponto aqui não x é um valor qualquer e 0 para y. Então eu sei que x é um valor qualquer e 0 para y. Então o que eu fiz? Eu igualei. Eu falei que y é igual a 0, né? Então eu coloquei o seguinte, que ax mais b igual a 0. No caso aqui, ó, eu coloquei no lugar de y que eu coloquei que é 0. Então fica lá ax mais b igual a 0, que é isso que está acontecendo aqui, ó, tá? Por quê? O x é x mesmo, então aqui nesse negócio aqui é x, e o valor do y é o que? 0. Aqui é 0 o valor do y. Então se eu sei que o valor do y eu posso substituir aqui o valor do y 0, e o x é o x mesmo. Não tem jeito de eu substituir, porque eu não tenho valores dele. Se eu tivesse, poderia substituir também. Mas aí você não ia achar, se você substituir, se tivesse os dois valores, você não ia achar um valor nem outro, tá? Isso aqui o ideal é você ver fazendo atividade, que você vai perceber que não é difícil assim não. Vou fazer atividade, fazer uns dois atividades aqui, porque não tem jeito não. Só aprende de jeito. Só estou falando algumas coisas para pegar algumas coisas a mais, ó. Esse valor aqui, ó. Esse valor, aí você tem um par ordenado aqui, ó, que é x e 0. Então você vai colocar, você vai substituir esses valores aqui. Se x o x é um valor qualquer e o y é 0. Então o y você coloca que é 0, então coloca aqui no lugar do y você vai colocar que é 0, então vai ficar ax mais b igual a 0. ax mais b igual a 0. Aí vai e resolve isso aqui, né? Passando o a para lá, vai ficar, passando o b para lá, vai ficar menos b. O a para lá também dividindo, porque aqui não está multiplicando, a vezes x, então está multiplicando, passa a dividir. Então vai ficar x igual a menos b sobre a com a diferente de 0. É porque, na verdade, não existe divisão por zero. Por isso que é a diferente de 0 aqui, tá? Essa condição aqui é uma condição que existe na matemática. Não existe divisão por zero. A teoria tem uns que acreditam que existe, que é uma situação que você só vai ver no curso superior. Mas basicamente aqui, a diferente de 0, porque não existe divisão por zero, tá? Só por causa disso. Aqui você nem precisa ficar pensando muito nisso, não. Não pensa muito nisso, não, porque senão você vai ficar cabeça ruim. Então aqui você passou o b para lá, menos b. Passou o a dividindo, então ficou, a fórmula ficou aqui, essa fórmulazinha aqui, ó, x igual a menos b sobre a. Essa é a fórmula que você vai usar para achar o valor de x se você tiver o valor de a e o valor de b, tá? Pode copiar essa fórmulazinha, você vai precisar dela nas atividades, tá? Outra forma que você pode copiar é essa daqui, ó, que é, coloca aí, que tangente do ângulo é igual a esse valor aqui, e também o a é igual a esse valor também. A igual a isso aqui, ó. Também é uma forma que você vai precisar nas atividades, tá? A igual a esse valor aqui.
E tangente é igual também a isso aqui. Então você pode colocar tangente igual a isso aqui, A igual a isso aqui, ou M também, não sei se tem atividades por aí que talvez, provavelmente eu vou dar. Eu acho que eu não coloquei, mas eu não sei. Na internet, se você procurar essa fórmula, a fórmula da equação da reta vai estar no lugar de A, vai ter o M lá, tá? Então você tem que ficar muito atento a isso. Não vai ter nem o A não, vai ter o M. E aqui eles deu como A, mas na internet só tem a soma, tudo é desse jeito, com M, aqui no lugar de A. Esta figura ilustra o significado do coeficiente angular, do coeficiente linear, do coeficiente angular e coeficiente linear. O coeficiente angular é o A, o coeficiente linear é o B. Então, o B determina o local que vai tocar o eixo Y. Então, o valor do Y aqui é B. Tá? O valor do Y que toca aqui, quando tocou na reta Y, é B que chama. Então, o valor que está aqui, vamos supor que fosse 3. Aqui seria 3. Bom, aqui, se está tocando aqui, ó, na origem, a origem é 0, 0. Então, 0 para x, 0 para y. Então, B é o quê? 0. Aqui é 0. B é igual a 0. Então, B maior que 0. Isso aqui é 3, 4, 5. Então, tudo num positivo, maior que 0. E se tocou aqui embaixo, B é menor que 0, tá? Aqui, a inclinação a o valor de A. Então, você tem que olhar o sinal de A. Se o sinal for maior que 0, a reta é crescente. Ou seja, ela começa embaixo e vai subindo. É que nem uma rampa que vai subindo. Começa embaixo e vai subindo da esquerda para a direita, tá? Então, presta atenção. Crescente. Sobe da esquerda para a direita, tá? Reta horizontal ou constante, que é chamado que essa reta horizontal aqui é reta constante. Equação constante, é reta constante, né? Então, o A é igual a 0. Quando o A é igual a 0, aqui 0, ó. E essa parte aqui não vai existir, ó. A vezes x, 0 vezes x, vai dar 0. Então, vai ficar y igual a b. Então, o valor só vai ter um valor do y, só que vai ser o próprio valor que toca o eixo y. Então, vai ser uma constante, tá? Quando a inclinação é decrescente, ou seja, ela começa da esquerda para a direita, e vai descendo, ela vai descendo da esquerda para a direita, ela é decrescente. O A é negativo, tá? O valor que fica aqui, ó, esse valorzinho vermelho aqui, ele tem que ser negativo. Então, se ele for negativo, você já pode concluir que a reta é decrescente. Mesmo sem ver o gráfico, você vai saber que é decrescente, tá? Aí, qualquer equação da reta, qualquer equação de uma reta que estiver com o A aqui negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos meio, menos 0,3, negativo, a equação, o gráfico dela tem que ser decrescente, tá? Reta vertical. A reta vertical não existe a equação, tá? Não existe função. Na verdade, quando você estuda função, você vai... Isso aqui tipo, é uma função, porque na verdade y está em função de x aqui, do valor de x. Para mim saber o valor de y, eu tenho que ter um valor de x específico. Então, o y depende do valor do x. Então, não existe função, não existe relação entre x e y que seja considerado função, que é usado, que tipo assim, que é função, não existe equação da reta desse tipo, tá? Pode existir a equação, mas a função, mas não existe a equação, não existe equação que represente a situação, entendeu? Não existe, tá? Então, aqui não, o A não tem condições de existir nessa situação aqui, tá? Quando você estuda a função, você vai ter, lá tem uma situação, quando dá vertical de pé assim, não existe função que tem esse tipo de gráfico. Existe a função constante, que é horizontal, existe o inclinado, que é decrescente da esquerda para a direita, que decresce, que vai descendo, né? E para cima, que sobe da esquerda para a direita, é crescente, tá? E essa aqui de baixo que não existe, que é vertical, ou seja, de pé. É porque, na verdade, essa situação aqui, elas é tirada de situação real. O que acontece? Não existe nenhuma situação real que represente essa situação aqui, ó. Porque esses gráficos, tudo é tirado de situação assim vamos supor, uma função. A gasolina, o preço da gasolina em função da quantidade de gasolina que a pessoa recebe no bico lá. Então, essa situação real cria uma determinada equação. No caso aqui,
Não existe essa situação aqui, porque dá conflito. Não tem condição de ter um valor só para x, para ter vários valores para y. Não existe isso. Existe o contrário. Existe situação em que existe um valor para y para vários valores de x. Em situação real, isso aqui não existe, tá? Por isso que a matemática ela é exata, ela não trata situações não reais. No caso, ela tem que ter uma situação de prova, né? No caso, na prática, só conseguiu se provar que existe essa aqui, ó. Situações reais, que existe situações que vai ter essas. Por isso que não existe função desse tipo aqui, ó, tá? Porque as funções ela representam situações reais. E quando vocês estudaram função, provavelmente vocês viram isso lá viram essas questões de quando que era a função, quando não era função. Porque não é considerada função quando não existe uma representação real. A verdade é essa. Por isso que fala que é real, não é real. Não existe essa situação ali. Então, aqui, vamos ver. O que está falando aqui nessa representação? Aqui deu essa equação e vamos fazer a tabela XY. Então, fez a tabela, colocou os valores do x e calculou o valor do y, deu esses valores aqui. Ó. Tá? Então, se você substituir aqui, você vai ver, ó, 3. Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Menos 9 mais 6, menos 3. Tá? Então, aqui, ó, 2. Menos 3 vezes 2, o valor de x não é 2 aqui, ó, então substitui no lugar do x aqui 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Eu não vou ficar calculando isso aqui não, que eu estou só demonstrando para você que isso aqui foi calculado aqui, ó. Foi tirado daqui calculando, tá? Deu a situação aqui, mostrou. O que ele está falando aqui? Está falando essencialmente o que aqui? Está só demonstrando o seguinte, que a função é decrescente para começar. Calcula-se. Aqui é menos 3. Só de você olhar a equação, não precisa nem de fazer cálculo nenhum. Você vai saber que ela é decrescente, que o valor do A é menos 3, você já sabe. E o coeficiente angular, aí eu acho que até calcula aqui, mostra para a gente o coeficiente angular. Como que fica o coeficiente angular? O coeficiente angular não seria qualquer valor. Você pega dois pontos aqui, vamos supor que pegou dois pontos aqui, esse ponto aqui, ó, que seria menos 2 e isso aqui é 8, 9, 10, esse aqui é 12, ó. Então seria esse ponto aqui, ó, seria menos 2 e 12. Deixa eu ver aqui, menos 2 e 12, pegou esse ponto aqui e pegou esse ponto aqui, que seria menos 1 e 9. Menos 1 e 9. Então, pegou esses dois pontos aqui, ó, tá? É menos 1 e 9, menos 1 e 9, que é esse ponto aqui, ó, menos 1 e 9, e menos 2 e 12, esses dois pontos aqui. O que que fez? Se você calcular aqui o coeficiente, o que é coeficiente lá? Como calcula o coeficiente angular? Vamos voltar aqui para você ver, ó. O que não tem que ser? xq, yq menos yp sobre xq menos xp. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Se você pegar, então pegou esses dois pontos aqui, na verdade é isso que ele está falando aqui, ó. Pegou esses dois pontos aqui. Então, vamos lá. 9 menos 12, eu vou colocar o valor maior para ficar mais fácil. 12 menos 9 vai dar 3. Então, vai ficar 3. Então, 3. 12 menos 9, 3. 12 menos 9, 3. Menos 2, menos 1, menos com menos, mais. Então, vai ficar menos 2 mais 1, menos 1. Então, vai ficar menos 1. Então, vai ficar mais 1. Vai ficar menos 1. Então, vai ficar 3. Então, ó, aqui em cima, aqui, ó. Então, vou pegar os dois valores, ó. Cadê a fórmula? Tem que ter a fórmula. Vou pegar lá a fórmula, quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu tenho a fórmula aqui. Vou colocar aqui pra gente calcular aqui, ó. Aqui. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui o que foi feito aqui. Porque é isso que ele está falando aí. Só não fez o cálculo, mas o que fez foi isso, foi. Então aqui, ó, a fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Então, pega o valor do y. Então, nós estamos trabalhando com esses dois pontos aqui, ó. Que é esse ponto aqui, menos 1 e 9, que é menos 1 para x e 9 para y. Esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, menos 2 e 12.
Então vamos colocar aqui, ó, os valores de y. Qual é o valor de y? O valor de y é aqui. Então vai ser 12 menos 9, 12 menos 9, 12 menos 9 vai dar 3. Então aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar, ó, menos 2 menos 1, menos 2 menos 1. Aqui não está aparecendo sinal, mas aqui é menos, tá, gente? É porque na hora de eu copiar aqui, eu acho que acabou apagando, que eu diminuí e aumentei. Então, ó, menos 2 menos 1, vai ficar menos com menos aqui, vai ficar mais. Então, vai ficar menos 2 mais 1, vai ficar menos 1. Então, vai ficar 3 sobre menos 1. Então, vai ficar menos 3, que é o valor que está aqui, ó. Tá? Na hora que fizer a conta, vai dar menos 3. Tá? Então, é isso que está falando aqui sobre o coeficiente regular ser negativo. Tá? Aqui é decrescente, então teria que ser negativo mesmo. Tá? Só está conferindo as coisas aqui. Tá? Só, isso aqui só está falando sobre essas coisas. Depois nós vamos perceber que, na verdade, a única coisa que está falando aqui é só para você ter umas noções sobre isso. Né? Depois nós vamos fazer coisas mais profundas, um pouquinho. Eu não entendi porque deu tanto isso aqui e depois jogou aqui, essa parte aqui, que é uma coisa bem mais diferente. Né? O item classificação refere-se a crescente, decrescente ou reto horizontal. Tá. Primeiro, a inclinação, já falamos que tem a ver com isso aqui, né? Então, se é positivo, crescente. Se é negativo, decrescente. Se é zero, é porque não existe, se não tem x, é zero. Então, 0 vezes x, zero. Então, esse caso aqui não tem x, tá? Então, é só você resolver aqui. Não vou ficar falando muita coisa, não. Coeficiente linear é o valor do b. Então, você tem que olhar a equação padrão. O que é a equação padrão? X, y, igual o valor do a mais o x e o valor do b. Né? É só você olhar direitinho. Raiz. Raiz. Se houver raiz, qual que é o valor da raiz? O que é a raiz? É o valor que toca o eixo x. O que você tem que fazer? Se você não sabe, você tem que pegar essa formulazinha aqui, ó, que eu falei. Qual que é o valor do x? Isso aqui vai calcular o quê? A raiz, tá? O valor do x. Na padrão aqui, ó. O valor do x padrão. Então, esse valor aqui te dá a raiz da questão, tá? Se você não sabe, aquilo ali vai te dar o valor da raiz. Tá? Aqui está falando aqui, ó. O intercepto do eixo x, muito mais conhecido pelo nome de raiz, ou zero da função, primeiro grau. Então, é isso aqui, ó. Você tendo o valor se você tiver o valor do y como zero, por quê? A raiz sempre vai ser o quê? Sempre vai ser quando o y for igual a zero, tá? Nesse caso aqui, raiz você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que colocar y igual a zero, tá? Porque sempre que o y é igual a zero, você tem o valor do x como raiz. Se o y for zero, o valor do x vai ser a raiz. Porque veja bem, sempre quando você tem um gráfico assim, eu estou falando coisa errada aqui. Então aqui, ó, sempre quando você tem um gráfico aqui, ó, sempre que você tem a raiz, aqui na raiz vai ser o valor do x, vai ser um valor qualquer, o valor do y vai ser zero. Então só você colocar aqui, que aqui é zero, você vai calcular o valor da raiz. A classificação é se ela é crescente, decrescente, existe, não existe, horizontal, essas coisas, tá? Então, sempre que você calcular o valor do y igual a zero, você tem o valor da raiz. Essa aqui eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Essa aqui, em questão de raiz aqui, você vai ter que pensar direitinho o que é, o que não é. E eu quero uma resposta bem legal aí, tá? Que aí você tem que pensar, ver lá as explicações, por que ali está daquele jeito, né? E eu já te dei a dica nas primeiras aqui, que é só substituir o valor de y igual a zero, você vai ter, aí só você colocar zero aqui, aí vai ser passo 8 para lá, passo 2 para lá dividindo, aí você vai ter o valor da raiz, né, do x. No caso aqui do número 2, ele dá um exemplo para você prosseguir, tá? Então eu vou explicar esse número 2, porque na verdade
essa atividade aqui é uma atividade muito baseada em engenharia, porque isso aqui eu nunca vi no livro didático do ensino médio. Nunca vi. Isso aqui eu nunca vi. Mas vamos ver aqui, né? Se vocês conseguem. Não é difícil de pegar também não. Porque na verdade a mesma base, se você pegou essa parte primeira, você vai conseguir pegar essa parte aqui, tá? O que acontece? Eu estou fazendo essa aula aqui agora, a explicação para vocês tentarem fazer o que vocês conseguirem. Quinta-feira tem uma aula, eu não sei se sexta tem outra, né? Eu acho que tem duas, sempre tem duas aulas. E eu acho que, não sei se eu sempre vou ter duas aulas, se vai ter outro professor, a gente combinar. E eu vou reexplicar de novo online para tirar dúvida. Aí vocês vão tirar. Então, quem estudou isso aqui, tentou fazer, tentou olhar, mesmo que não conseguiu uma coisa ou outra, depois pode tirar a dúvida quinta-feira e tentar fazer novamente, tá? Isso aí, a aprendizagem é assim. Infelizmente, essa parte aqui é uma parte que não é muito simplesinha não, tá? Mas eu vou explicar aqui, não é bicho de sete cabeças também não. O que foi feito aqui? Essa situação é uma situação em que existem vários pontos espalhados aqui, mais ou menos alinhados. Isso na engenharia pode acontecer, por quê? Vamos supor que você tem um terreno, no mapa assim, um terreno com várias propriedades, ou propriedades assim, que esteja espalhado nesses pontos aqui. E deseja-se fazer uma rua reta, passando entre essas propriedades, de maneira tal que fica tipo assim, um ponto médio entre elas, né? Tipo um ponto médio entre elas. Nem assim, sem beneficiar ninguém, que passe uma reta que fica mais ou menos entre elas, né? Esse é o objetivo desse tipo de situação aqui, tá? Que fique mais ou menos, que fica 100% alinhado no meio entre elas. Só que uma fica mais perto, outra fica mais longe, porque na verdade uma vai ter 100% de posicionamento mais próximo, né? A não ser que você faz curva nessa reta aqui, aí não é reta, aí são curvas, né? Mas existem situações desse tipo aqui, em que de engenharia, que a pessoa tem que fazer uma reta e faz dessa maneira aqui, que é como foi pedido para fazer, tá? Como que foi feito isso aqui? Primeiro você vai pegar, somar todos os x. Qual é o valor do x? x1, x2, x3, x4, x5. Qual que é o x1? Não sei. É o número que tiver aqui. Vamos supor que tivesse, que aqui fosse 2, 4, 6, 8, 10. Vamos supor que fosse assim. Então você vai pegar 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10. Vai colocar aqui, ó. 2, mais 4, mais 6, mais 10. E por aí vai, entendeu? Então, a soma do x. Depois você vai somar os valores do y. Quais são os valores do y? Os valores que estão aqui, ó. y1, y2, y1, y2, y3, y4, y5. Então, os valores do y que estão aqui, você vai pegar e vai somar eles também. y1 mais y2, mais y3, mais y4, mais y5. Tá? Essa é a fórmula para fazer esse tipo de coisa. Depois, você vai somar os valores de x e y multiplicado, tá? X e y multiplicado. Então, o x1 vezes o y1. Qual que é o x1, professor? O x1, vamos supor que nesse gráfico aqui, ó, o x1 está aqui, o y1 está aqui. Então, você vai pegar o valor, vamos supor que fosse 2 e que fosse 5. Então, seria 2 vezes 5. Então, seria aqui, ó, 2 vezes 5. Tá? Então, seria x1 vezes y1 mais y2 vezes y2 mais y3 vezes y3 mais y4 vezes y4 mais y5 vezes y5. Tá? Então, você vai fazer esse esquema. Então, você vai pegar, somar o x, somar os y, depois somar eles multiplicando um pelo outro. Então, x vezes y mais x1 vezes x mais y1 vezes y1 mais x2 vezes y2 mais. Então, vai somando dessa maneira. Depois, você vai S aqui. Então, S ao quadrado. Então, você vai pegar o que? A soma, somar os valores de x ao quadrado. Tá? Somar os valores de x ao quadrado. Quais são os valores de x, professor? Os valores de x é o x1, x2, x3, x4. Só pegar os valores de x1, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado, x4 ao quadrado. Os valores que estão aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x5. Então, pegar e fazer ao quadrado. E aí, nesse resultado todo, o que você vai fazer? Você vai usar nessa fórmula aqui, ó. N, aqui estou falando que é igual a 5, tá? O que é o N aqui? O N é o valor que ele deu aqui, tá?
Mas vamos para frente aqui. Espera um pouquinho aí que a gente vai desvendar a história aqui. Tá? Então aqui, ó, vamos primeiro nessa fórmula aqui. Ó. O A igual, o que é o A? É o coeficiente angular. Tá? Coeficiente angular. O que é o A? Coeficiente angular. Isso aqui, na verdade, você está usando essa fórmula aqui. Ó. Isso aqui, ó, nada mais é do que essa fórmula aqui que a gente usa aqui. Ó. Tá? Porém, aí você vai olhar lá, isso aqui, ó, na verdade, o x, o sx vezes sy, nada mais é do que o sx, que é esse valor aqui, vezes esse valor, nada mais é do que esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó. O y aqui, tá? Isso, essa fórmula aqui foi tirada dessa situação aí. Por que y aqui? Aí vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o que é sx. O sx vezes y. Então, é sx. É esses valores aqui vezes esses valores aqui, ó. Menos n. N, aqui no caso, ele deu que é igual a 5, tá? N igual a 5. O n igual a 5 aqui, tá? Então, vamos lá, ó. O n é igual a 5. Então, ele vai dar o valor de n. Eu vou te dar uma condição para você achar o valor de n, tá? Então, aqui, ó, n igual a 5. E esse valor aqui, ó, menos n vezes sy, sx vezes y. O sx vezes y são esses valores aqui somados, ó. E o sx, cadê? Sx, esse valor aqui ao quadrado, que é o valor que você achar daqui ao quadrado, menos n vezes sk. Sk é o valor que você achar dessa somatória aqui todinha, sk, tá? Aí vai ficar, isso aqui é o valor de A, para você achar o valor de A. E o valor de B é essa fórmula aqui, ó. Sy menos A vezes S vezes S vezes Sx. Então, Sy, você calculou aqui, pegando os valores aqui. O Sx, você calculou aqui. O valor de A, você vai achar aqui. E o valor de N, ele te deu, tá? Que é 5. Vamos, então, fazendo isso aqui, o que vai achar? O que vai acontecer? Aí ele te deu um exemplo aqui, né? Com valores reais. Aqui ele te deu a fórmula. Como que tá a fórmula? Como de onde vai tirar a fórmula, tá? Onde você vai pegar os valores. Aqui ele te deu, não te deu o gráfico não, te deu em tabela os valores, tá? O que são o valor de x1, x2, x3, x4, x5? y1, y2, y3, y4, y5. Dos pontos P1, P2, P3, P4, P5, tá? Então é a mesma coisa que está aqui no gráfico, porém, aqui em vez de ter x1, vai ter 2. Aqui em vez de ter x2, vai ter 3. Aqui em vez de ter x3, vai ter 4. Vai ter 5, tá? Então, ele já deu os valores aqui, são os valores em numerais. Então, é para você usar na fórmula agora em numeral. O que você vai fazer primeiro? Sx. O que você vai somar primeiro? Sx. Somar os valores de x. 2, mais 3, mais 5, mais 7, mais 10. Depois, sy. Somando os valores de sy. 2, menos 17,5, mais menos 18,5, mais menos 24,5, mais menos 30,5, 30,3, mais menos 41. Então, deu menos 836,6. Aqui deu menos 132,2, que é o sy, e o sx deu 27. E o sk, vamos ver lá o que é o sk aqui, ó. Não é ao quadrado? x1, x2, tudo ao quadrado? Então, vamos lá. Qual que é o valor do x1? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 7 ao quadrado, 10 ao quadrado. Então, é os valores de x elevado ao quadrado, o sk, né? Aí, achou os valores. O que eu vou usar agora? Esses valores aqui, ó. Achei esse valor. O que é meu sk? 187. O que é meu sxy? Menos 836,6. O que é o meu sy? Menos 132,1. O que é o meu sx? 27. Então, eu vou usar 27. Aí, é só pegar os valores e substituir aqui. Então, o A. Qual que é a fórmula aqui do A? Então, pegou essa fórmula aqui e substituiu. Então, aqui no lugar do sx, vou colocar 27. No lugar do sy, vou colocar menos 132,1.
Aí menos o valor do n. O valor do n definiu que é 5, né? Então, sempre o valor do n vai ser quanto? 5, na situação aqui. Então, o valor do n sempre vai ser 5, pela definição aqui da situação aqui, o n é 5, tá? O n, na verdade, é a quantidade de pontos que você colocou, tá? Que aqui são 5 pontos, tá? Não é assim, não. Você pode... Aqui são 5 porque são 5. Vamos supor que fosse 6 pontos. Aí o n seria 6, tá? É a quantidade de pontos que está sendo trabalhado, tá? Não é pegar avulso assim, não. Aqui o n é 5. É 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Porque isso que n é 5 aqui, tá? Então, e aqui foi somado, aí foi substituindo os valores aqui, ó. O que é o valor do SX? 27, aqui 27. Aí coloca aqui no valor do SY, menos N, que o valor é 5, quantidade de pontos que foi pego, vezes esse valor aqui que é o SXY. Aí embaixo aqui seria SX ao quadrado menos 5 vezes SQ vezes SQ. Aí calculou o valor, achou o valor de A. Qual que é o valor de A? O valor de A deu esse valor aqui, ó. Aí depois, substituiu os valores aqui também. Os valores no B. Qual que é essa fórmula aqui? Essa fórmula é essa aqui que ele pegou, ó. Usou-se essa fórmula aqui, ó. Essa fórmulazinha aqui, ó. B igual a SY menos A vezes SX sobre M. Então, é aqui. Esse B aqui tirou, foi dali, tá, gente? Foi dali que tiraram essa fórmulazinha. Calculou qual o valor aqui de B. O B é menos 10,2645,631. Está falando que é o valor aproximado, não é valor exato não. Então o B é esse valor e o A é esse valor. Aí o que acontece aqui? Aí aqui não deu. Não deu e não mostrou aqui essa situação. Mas aqui, eu vou até colocar aqui para vocês, é o seguinte. Isso aqui fica o seguinte. O que você vai pegar? Vai pegar esse valor do A e substituir aqui, vai ficar assim, ó. Vou até pegar aqui, vou ver se eu consigo pegar aqui, bloco de notas. Olha só, então eu vou colocar aqui só para vocês verem. Então, aqui não colocou. Mas o resultado disso aqui, na verdade, o valor de A é isso aqui. O valor de B é isso aqui. Então, uma equação padrão, nós já discutimos e falamos que é esse tipo aqui, ó. A equação padrão é esse aqui, ó. É AX mais B. Então, a equação padrão não é isso aqui. Vou colocar maior aqui para ver melhor. Ai, ai. Não. Olha só, formatar e formatar. Deixa eu ver se eu consigo fonte. Eu vou colocar maior um pouquinho para ficar mais visível aqui. Ok. Então, olha só para você ver. Então, o padrão, a equação é essa aqui. Qual que é a equação que eu achei nessa situação? O objetivo dessa atividade é exatamente achar essa equação aqui, ó. Então, qual que é o valor do meu A aqui? Então, eu só substituir. Qual que é o valor do A? É menos 2,9917,476. Tá? Então, vai ficar esse tipo de equação aqui, ó. Então, aqui, ó. Y igual. Vou colocar espaço, não. Vou colocar espaço. Essa letra está muito ruim para negociar. Então, ó, y igual a menos 2,99,147,76, que é esse valor aqui, que é o valor de A, mais B. Qual que é o valor de B que eu vou substituir aqui? Menos 10,25,631. Então, ó, essa vai ser a equação, essa equação aqui é a equação que representa
Vou até colocar aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, essa equação aqui, ó, que está aqui, ó, dos valores que você achou do A e o valor do B, substituindo aqui, essa equação aqui é a equação que representa essa equação aqui, ó, que é a equação, que é essa reta aqui, que é a reta que passa entre esses pontos aqui. Através dos pontos, eu achei a equação que representa uma reta que passa num ponto médio entre aproximadamente perto desses pontos, entendeu? Perto desses pontos. Então, se fizesse uma rua aqui, teria que ter essa equação aqui, seria a rua que passaria na média entre os locais aqui, pontilhado aqui, que é esses 5 pontos que tem aqui, entendeu? É isso que é o objetivo dessa atividade. E ele deixou de colocar aqui a equação final aqui para você perceber esse tipo de coisa. Aí até, será como ficou? Aí colocou só o gráficozinho aqui e não colocou os valores no lugar, tá? Não colocou os valores. Então é isso que às vezes a pessoa não tem. Então, aí como ficou? Aí tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mas engraçado, será como ficou? Colocou um gráfico contrário, que eu nunca vi isso não. Oh meu Deus do céu. Cada coisa, meu. Oi, ai. Será como ficou? Isso aqui não tem nada a ver com aquele gráfico. Lá o gráfico é crescente, aqui o gráfico ficou decrescente. O gráfico ficou decrescente. Bem que aqui o A ficou negativo, né? Ficou meio estranha essa história aqui, ué. Ficou meio estranho demais, ué. Meio estranho demais essa história desse negócio aqui. A verdade aqui é o seguinte. Ele deu um exemplo aqui, mas esse exemplo não tem nada a ver com esses pontos aqui, tá? Porque na verdade, esse exemplo que ele deu aqui, que nós fizemos aqui, ele deu um gráfico negativo. Não é aquele mesmo gráfico, tá? Então é por isso que eu estou voando aqui. Então esse exemplo que ele deu aqui é um outro exemplo que tem nada a ver no caso, com esse aqui, ó. Não tem nada a ver com esse aqui. Claro que a fórmula foi dada com esse exemplo aqui, com esse exemplificando aqui. Mas o exemplo que ele deu, no caso, é uma equação que deu negativo, entendeu? O exemplo dos valores que ele deu aqui daria um gráfico negativo com os pontos espalhados, tá vendo? Aí esses pontos aqui, ó. No caso, seria esses pontos aqui, seria outros pontos, né? Porque aqui, na verdade, seria o quê? Esse ponto aqui, P1, seria 2 e menos 17,5. Não daria nada a ver com esse aqui, ó, 2. Daria aqui, ó, 2 e menos 17,5. Então, o gráfico seria aqui embaixo, aqui, ó, menos 17,5. Então, ficaria para baixo aqui, o Y seria cá embaixo, seria cá em cima, não. Então, esse exemplo que ele deu aqui não tem nada a ver com esse gráfico, não. Mas a fórmula é a mesma. Você usa essa fórmula aqui para você calcular, tá? Isso aqui é só abstrair a fórmula para calcular. Então, essa fórmula aqui que você vai usar, o A você vai calcular com essa fórmula, o B com essa fórmula, os valores do A que você vai usar aqui, você vai tirar nessa somatória que você viu aqui. E o N é a quantidade de pontos que tem. No caso aqui, nos dois ele colocou 5 pontos, por isso que N sempre deu 5 aqui. Mas se a quantidade de pontos for diferente, for 10, o N vai ser 10. Se a quantidade de N for 6, vai ser 6, tá? De ponto for 6, vai ser 6, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Isso então aqui ele deu um terceiro aqui para você calcular. Então você vai ter que calcular o SX, SY, SX vezes Y, SQ e calcular aqui. Tá. Então isso aqui eu acho que não é difícil não. Pelo que eu vi lá, eu acho que quem entendeu o que eu falei direitinho, o N aqui deu 5, por quê? N igual a 5 porque são 5 pontos. Até que tá bem fácil, porque na verdade já facilitou a vida. Ele só deu com 5 pontos. Não deu com mais de 5 pontos. Aqui te deu um outro exemplo aqui. Agora é sua vez. Você que vai calcular com esses valores aqui. E depois vai jogar o gráfico aqui para ver. Na verdade o gráfico você já pode jogar. Porque aqui você tem valor de x e y. É só você jogar aqui e fazer a somatória. O que você tem que fazer a somatória? Somar os valores de x. Aí vai ser 1 mais 8 mais 15 mais 23 mais 31. Vai colocar aqui. Depois SY. Soma de y. Depois SX vezes y. Então você vai pegar os valores de x e vai multiplicar x vezes y, x vezes y, vai somando os valores, né? Aqui, somar os valores de x vezes y. Depois esse Q, que é o valor de x elevado ao quadrado, né? 1 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, tá? Aí você vai achar o valor de A e o valor de B e vai colocar a equaçãozinha ali pra gente ver qual a equação que deu. Do jeito que eu fiz, tá, gente? Ele não colocou colocar a equação aqui, mas é importante colocar, porque o objetivo, na verdade, é você achar a equação, ok?
Deixa eu dar outra explicadinha aqui nessa parte aqui. Alex, o contador, ataca novamente. Desta vez ele resolve contador. Aí contador é que usa negócio para fazer o programinha aqui. Ele gosta de computação no caso. A pessoa gosta de computação. Deve ser, quem fez isso aqui deve fazer computação, só pode. Ele gosta de fazer essas coisas aqui. Com programinha com o programinha da calculadora. Tem calculadora que tem essas funções, né? A gente tem que trabalhar para ver, eu não conheço bem não, mas tem. No caso em que xp igual a xq, a inclinação não pode ser calculada com delta y sobre delta x. Por quê? Bem, eu não vou ficar respondendo essa parte aqui não, tá? Porque essa parte é uma parte que você tem que correr atrás, tá? Talvez vou dar algumas ideias sem dar resposta, tá? XP e XQ, vamos lá no gráfico. Se você colocar no gráfico, XP e XQ implica que são dois pontos diferentes. Se você falar que o XP e o XQ é igual, um ponto em cima do outro, com dois valores mesmo para o X, é meio complicado isso. Tá? Então, isso aí eu estou te dando só umas dicas, tá? Então aqui também pega XP igual a XQ, XP é diferente de XQ, YQ, como é a reta? Aí tá a mesma situação aqui, ó, XP igual a XQ. Como que é a reta? Se XP é igual a XQ, então são dois pontos, YP diferente de YP, como é a reta? Bem, XP igual a XQ, tá. Como que é a reta? Então você olha lá, que você vai perceber lá naqueles desenhos lá, você vai olhar lá, você vai perceber, tá? Como é a reta XP diferente de XQ, e XP igual a XQ, YP igual a YQ. Então, aí também você vai olhar lá nas inclinações da reta, você vai perceber lá também, pensa lá, pensa direitinho, tá? Não vou ficar falando isso não, porque vocês têm que pensar um pouco, tá? Só estou dando umas ideias. Eu vou fazer outra aula com exemplo, ficou muito grande esse vídeo, 1 hora. Vou fazer outra aula dando exemplo. Aí eu vou pegar, dando exemplo, vou calcular a equação da reta primeiro, uma equação da reta. Vou dar um exemplo disso aqui, não. Disso aqui eu acho que é tranquilo. Posso até reexplicar isso aqui, mas não vou calcular não, porque isso aqui eu já tenho o exemplo já calculado. E eu achei bem tranquilo essa parte aqui. Mas a primeira parte, que é a equação da reta, que você tem que saber e relembrar, vou relembrar isso aqui. E vou dar um exemplo, disso aqui. Então, vou preparar uma aula nesse sentido, tá? Aí, depois vem a terceira semana.